Olá, que a paz esteja com todos vocês. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje, vamos mergulhar em um dos salmos mais tocantes e profundos da Bíblia, o Salmo 32. Este salmo, escrito pelo rei Davi, é uma verdadeira jornada que nos leva do peso da culpa à leveza do perdão. É um cântico que fala diretamente ao coração de quem já se sentiu sobrecarregado por seus erros e anseia pela libertação que só a graça divina pode oferecer. Vamos começar lendo os 2 primeiros versos, que já nos dão o tom de toda a mensagem. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há engano. Que começo poderoso, não é mesmo? Davi usa a palavra bem-aventurado, que significa duplamente feliz, abençoado. Ele está nos dizendo que a verdadeira felicidade não está na ausência de erros, mas na experiência do perdão. Percebam que Davi usa 3 palavras diferentes para descrever nossas falhas: transgressão, pecado e iniquidade. Isso não é por acaso. Transgressão é como cruzar uma linha proibida, uma rebelião deliberada. Pecado é errar o alvo, não atingir o padrão de Deus. E iniquidade se refere à nossa natureza torta, à nossa tendência interna para o mal. Davi está cobrindo todas as bases, mostrando que, não importa a natureza da nossa falha, o perdão de Deus é completo e abrangente. Perdoar, cobrir, não atribuir. São ações divinas que removem completamente a nossa culpa. Mas essa felicidade do perdão não veio de forma fácil para Davi. Ele nos conta, nos versos 3 e 4, o que aconteceu quando ele tentou esconder o seu pecado, enquanto eu me calei. Envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo o dia, porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O meu humor se tornou em sequidão de estio. Imaginem essa cena. Davi, o rei, o homem segundo o coração de Deus, estava sendo consumido por dentro. O silêncio dele não era paz, era uma tormenta. A culpa não confessada se manifestou fisicamente. Seus ossos doíam, sua vitalidade se esvaía como a terra seca no verão. Isso é algo muito real. Quantas vezes guardamos nossos erros, nossos ressentimentos, nossas falhas e sentimos esse peso nos ombros? A ansiedade, a insônia, a tristeza, sem motivo aparente. Muitas vezes, a raiz disso é um coração que precisa se abrir e confessar. O silêncio, nesse caso, não é ouro, é um veneno que nos corrói lentamente. A mão de Deus pesava sobre Davi não para esmagá-lo, mas para conduzi-lo ao arrependimento. Era a disciplina amorosa de um pai que não desiste do seu filho. E então acontece a virada. O ponto de inflexão de todo o Salmo. No verso 5, Davi declara: confessei-te o meu pecado, e a minha maldade não encobri. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Que alívio! O momento em que Davi para de lutar e se rende é o momento em que ele encontra a liberdade. Ele decide parar de esconder e simplesmente confessar. E a resposta de Deus é imediata e total: e tu perdoaste. A confissão aqui não é um ato de barganha, como se estivéssemos informando a Deus algo que ele já não saiba. Deus conhece nosso coração. A confissão é um ato de humildade e concordância. É dizer: Deus, tu estás certo e eu estou errado. Eu reconheço meu erro e preciso da tua ajuda. É alinhar nossa perspectiva com a de Deus. E no instante em que fazemos isso, o perdão
que já estava disponível pela graça é aplicado em nossa vida, e o peso é levantado. Com base nessa experiência transformadora, Davi agora oferece um conselho a todos nós. No verso 6, ele diz: pelo que todo aquele que é piedoso orará a ti, a tempo de ti poder achar, até no transbordar de muitas águas, estas não lhe chegarão. Davi está nos dizendo: não cometam o mesmo erro que eu, não esperem ser esmagados pela culpa. Busquem a Deus enquanto há tempo, enquanto ele pode ser achado. A oração aqui é o canal da confissão e da busca por misericórdia. E a promessa é de segurança. Mesmo que venham as inundações da vida, menos as dificuldades, as tentações, os problemas, elas não nos submergirão, porque encontramos refúgio em Deus. E esse refúgio é o tema dos versos seguintes. No verso 7, Davi faz uma declaração pessoal e cheia de confiança. Tu és o meu esconderijo. Tu me preservas da angústia. Tu me cinges de alegres cantos de livramento. Vejam a mudança. O homem que antes gemia com os ossos envelhecidos, agora está cercado de canções alegres. O silêncio da culpa foi substituído pela música da libertação. Deus não é apenas aquele que perdoa, ele se torna nosso esconderijo, nosso lugar seguro. Quando confessamos, não somos expulsos da presença de Deus. Pelo contrário, somos trazidos para mais perto, para dentro do seu abrigo protetor. É na presença dele que encontramos segurança contra a angústia. Agora, a voz do salmo muda. É como se o próprio Deus começasse a falar diretamente a Davi e a nós. Nos versos 8 e 9, lemos: instrutei e intei, ei o caminho que deve seguir. Guiar-te-ei com os meus olhos, não sejais como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de freio e cabresto para se conservarem junto de ti. Essa é a promessa da orientação divina. Depois do perdão, vem a direção. Deus não nos deixa sozinhos para tentarmos acertar o caminho. Ele promete nos instruir, nos ensinar e nos guiar com um olhar. Que imagem linda essa! Guiar-te-ei com os meus olhos. Não é uma guia bruta, forçada. É a guia sutil e amorosa de alguém que nos conhece intimamente. Basta um olhar para entendermos a direção. E o contraste é claro. Não seja como um animal teimoso que precisa ser forçado com freios e cabrestos. Deus nos convida a uma relação de sensibilidade e obediência voluntária, não de teimosia. A teimosia nos leva de volta ao sofrimento do pecado não confessado. A sensibilidade à voz de Deus nos mantém no caminho da bênção e da felicidade. Finalmente, Davi conclui o salmo com um resumo poderoso, contrastando o destino do ímpio e do justo. Verso 10. O ímpio tem muitas dores, mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia o cerca. De um lado, muitas dores para aquele que persiste na rebelião e no silêncio. Do outro, um cerco de misericórdia para aquele que confia no Senhor. A confiança aqui é a chave. Confiar em Deus o suficiente para confessar, para acreditar no seu perdão e para seguir a sua orientação. A misericórdia de Deus não é apenas um evento pontual. Ela nos rodeia, nos protege, nos envolve por todos os lados. E o salmo termina com um chamado à celebração. Verso 11. Alegrei-vos no Senhor e regozijai-vos, vós os justos, e cantai alegremente, todos vós que sois retos de coração. A jornada que começou com o peso da culpa termina em pura alegria. A felicidade mencionada no início não é apenas um alívio silencioso, mas uma alegria expressiva, um cântico, uma celebração. E quem são os justos e os retos de coração? Não são pessoas perfeitas,
que nunca erram. Como vimos, são aqueles que, como Davi, aprenderam a lidar com seus erros da maneira correta, através da confissão sincera e da fé na graça perdoadora de Deus. Ser reto de coração é ter um coração sem engano, que não tenta mais se esconder. O Salmo 32, portanto, é um mapa para a verdadeira liberdade. Ele nos ensina que o silêncio sobre o pecado é destrutivo, mas a confissão é libertadora. Mostra que o perdão de Deus é completo e que, após o perdão, Ele nos oferece orientação e proteção e nos convida a viver, não mais sob o peso da culpa, mas cercados pela misericórdia e cheios de uma alegria que transborda em louvor. Se você está carregando um peso hoje, se sente que a mão de Deus pesa sobre você. Talvez Ele esteja te convidando a fazer o mesmo que Davi, a parar de se esconder, a confessar e a receber o perdão e a liberdade que Ele oferece gratuitamente. A verdadeira felicidade, a bem-aventurança, está do outro lado da confissão. Espero que esta reflexão sobre o Salmo 32 tenha tocado o seu coração. É uma mensagem de esperança e restauração para todos nós. Se este vídeo foi uma bênção para você, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar com alguém que precisa ouvir esta mensagem e se inscrever no canal para mais estudos como este. Obrigado por sua companhia e que a graça e a misericórdia de Deus cerquem a sua vida. Fiquem na paz.